Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus. Encontramos em Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 19. Assim está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aqui estamos diante de palavras que foram proferidas por Moisés ao povo de Israel, por orientação de Deus, falando sobre o cuidado de Deus, o livramento que Deus fez a este povo quando estava subjugado, escravizado e oprimido. O Senhor Deus os visitou e com mão forte os livrou e tirou daquela servidão em que eles estavam e prometeu levá-los para uma terra livre para eles. Certamente eles deveriam possuí-la, mas a promessa já tinha sido feita. Deus deu a terra a eles, a terra de Canaã, chamada a terra que mana leite e mel. Eles deveriam ir pelo deserto, foi o caminho que Deus escolheu. Deus conhece e sabe a índole de cada coração, portanto, ele tem os seus caminhos para nos conduzir, e à medida em que o povo foi caminhando pelo deserto, eles foram, na verdade, se revelando diante do Senhor Deus o que era exatamente que estava dentro do coração deles. Então, um povo sofrido, escravizado, amargurado, triste, oprimido, clamando por um livramento, por uma justiça. Não tinha como resolver isso da parte humana. Deus, que tinha prometido o tempo certo, ele começou a mover a sua mão e tudo ocorreu de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. E o certo é que eles foram libertos de Faraó e do Egito. Livres agora para servir, adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Não havia nenhum esforço da parte deles, nem para comer, porque Deus proveu a comida, o orvalho, o maná de manhã e as cordonizes pela tarde. Então, de manhã e à tarde, eles estavam sendo alimentados. Quando estava frio, Deus tinha lá uma coluna de fogo. Quando estava calor, Deus tinha uma coluna de nuvem. O certo é que este povo foi totalmente cercado pelo amor e pelo cuidado de Deus em tirá-los e conduzi-los com segurança por um caminho aparentemente difícil, que é o deserto, mas caminhando na direção de Deus e tendo ali a presença de Deus constantemente, não há deserto que seja invencível. Então eles atravessaram aquele deserto caminhando na presença do Senhor Deus. Deus abençoe, irmão Mário Bento. E esta caminhada deles foi seguindo-se, mas não demorou muito. Um trajeto que poderia ser feito em poucos dias, Deus levou-os por um lugar que levou exatamente 40 anos. Ora, quem estava 400 anos escravizados no Egito, sob o jugo pesado de Faraó, agora, na liberdade, caminhar 40 anos para tomar posse da terra da bênção, a terra da vitória, a terra prometida por Deus para eles, era algo insignificante em vista dos 400 anos. Mas não tardou muito, logo nos primeiros passos, eu não sei em quantos dias, eles começaram
a encontrar dificuldades aonde não existia. Como assim? Bem, eles estavam no deserto. Se eles estivessem sós no deserto, eles teriam sim muitas dificuldades. Mas eles estavam no deserto e Deus estava com eles. Então o Deus que provê, que prepara, que habilita todas as coisas, estava junto a eles. Então Deus transformou aquele deserto numa caminhada segura, com todos os recursos necessários que a pessoa precisa, tanto de dia quanto de noite, para comer, para beber, a vestimenta, o calçado. Deus cuidou de tudo isso. Mas mesmo assim, eles ainda acharam que começaram a criar dificuldades, como eu disse, onde elas não existiam, e reclamar do alimento que Deus estava lhe dando, do maná pela manhã e da cordonizes pela tarde. Então, aquilo para eles disseram que aquilo era um pão vil que Deus estava dando para eles, algo desprezível. E na verdade Deus estava dando para eles o melhor que podia. Mas mesmo assim, o coração deles estava endurecido e incrédulo, e eles rejeitaram o trabalhar de Deus na vida deles. Queriam a liberdade, mas não queriam servir a Deus. Queriam a liberdade, mas não queriam se adequar às orientações e ao propósito de Deus, à maneira que Deus estabeleceu. É assim, as pessoas querem que Deus dê livramento, quer que dê vitória, mas quer que elas continuem caminhando à maneira delas e que Deus não mais interfira. O negócio de Deus é me dar vitória e acabou. Ele deu, deixa comigo, que agora eu sei como vou me virar. Era esse o pensamento daquele povo. Um pensamento redondamente errado e oposto ao propósito de Deus. Ora, se nós não colocarmos o nosso coração nas mãos de Deus, como é que queremos que Deus nos oriente e nos dirija? Não é possível. Ele faz isso quando, na verdade, o nosso coração está assegurado diante do Senhor. Então, este povo, logo nos primeiros momentos, começou a reclamar e dizer: no Egito nós tínhamos cebola, pepino, alho, nós tínhamos coisas lá que não temos aqui no deserto. É claro, o que eles tinham lá era próprio de uma escravidão, de uma opressão. E aqui eles estavam numa liberdade, Deus estava dando o melhor que ele tinha para aquele povo. Mas o melhor de Deus para um povo rebelde e desobediente torna-se, na visão deles, o pior que Deus lhes deu. E, portanto, estavam desejando aquilo que tinha no Egito. É como o filho pródigo. Na casa do pai ele tinha tudo. Quando ele saiu, encontrou amigos, gastou tudo os seus recursos, ninguém mais quis ser amigo dele e dar-lhe nada, ele foi cuidar de porcos e ele desejava agora comer comida que era dada aos porcos. Veja, alguém que estava na casa do pai, que não tinha nenhuma dificuldade e esforço, tudo lhe era dado pelo pai gratuitamente, mas ele estava insatisfeito. E disse: aqui não está bom, eu quero viver a minha vida. E saiu e foi. E depois queria comer até o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caiu em si, arrependeu-se e voltou. Foi a felicidade deles. Com o povo de Israel foi diferente. Eles caíram neste erro e não se arrependeram. Então Deus disse que eles não iam entrar mais na terra prometida. Ora, mas não foi Deus que prometeu? Foi Deus que prometeu. Mas o povo não recebeu a promessa de Deus na sua vida. Então, Deus disse que eles iriam ficar prostrados no deserto. Mas os seus descendentes, os seus filhos, esses iriam atravessar o deserto e chegar em Canaã. Veja, uma atitude de rebelião, desobediência contra o propósito e a direção de Deus, olha o que ela acarreta. Deus deu a eles tudo. Eles tinham o céu, tinham a terra,
tinha a presença de Deus, tinha os recursos, nada lhes faltava. Mas para eles aquilo não valia de nada. Então isto é reprovar a ação de Deus, ir contra o propósito de Deus. E veja o que Deus disse aqui no capítulo 4 e o versículo de número 26 de Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição. Os livros correm por Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, e quando chega Deuteronômio, é uma repetição de tudo que Deus veio fazendo até então. Quer dizer, é uma nova lembrança que Deus está trazendo ao ouvido do povo para que eles pudessem considerar e arrepender. Mas nem assim houve jeito. 4:26. Diz assim: hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra, a qual passando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Olha o que Deus falou com este povo logo no comecinho da jornada do deserto. Tirou do Egito com festa, com alegria, atravessou o Mar Vermelho, que bênção, que vitória, começou a caminhar no deserto, uma expectativa, uma alegria, mas de repente tudo se reverte, tudo muda. E não foi porque Deus mudou. Deus não muda, Deus é imutável. O povo mudou o seu coração, deixou-se levar por algo que não deveria estar no coração deles. Este é o perigo de abrigar certas coisas no coração, porque haverá um momento em que elas quererão se impor sobre a nossa vida e poderão nos desencaminhar da vontade do Senhor. Aqui está um exemplo bom para nós. Então Deus tomou quem? O céu e a terra por testemunha. E haverá um dia que os céus e a terra vão testemunhar, porém, contra este povo. Não será um testemunho positivo a favor deste povo, mas será um testemunho negativo, porque eles tiveram tudo da parte de Deus e desprezaram. E, portanto, Deus prometeu que pela desobediência e incredulidade, eles iriam ficar prostrados, eles iriam ser destruídos dia a dia. Não era todos de uma vez, porque havia a necessidade das descendências que viriam para ficar e dar continuidade. Mas os que saíram do Egito ficaram ali. Os dois únicos que passaram por ali e entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. E os que nasceram no Egito. Portanto, tudo abaixo de 40 anos. Então nós observamos aqui, neste capítulo que li, capítulo 31, versículo 19, trazendo novamente a repetição, dizendo o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que vos tenho proposto. Deus diz: eu propus para vocês, eu ofereci a vocês. O quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Deus disse: quando obedeceres, virá o quê? Virá a vida. E acompanhando a vida vem a bênção. Mas quando desobedecerem, virá o quê? Virá a morte e a maldição. São duas coisas casadas. A vida com a bênção, a morte com a maldição. Então Deus disse: eu tomo o céu, que eu coloquei diante de vocês, estas duas coisas, vida e morte, um par. E o segundo par, bênção e maldição. E Deus disse: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus ainda direcionou eles numa tomada de decisão. Escolhe a vida. Mas mesmo Deus dizendo: escolhe a vida, eles escolheram a morte.
triste escolha. Infeliz do ser humano que tem este coração rebelado contra Deus, porque no momento deste, em que a bênção de Deus é colocada, acompanhada da vida, a vida acompanhada da bênção é proposto por Deus, e as pessoas rejeitam o que Deus lhes oferece, mas eles não sabem que, ao rejeitar a vida e a bênção, eles estão aceitando a morte e a maldição. Nos versículos anteriores está escrito assim, versículo 16 do capítulo 30. Porquanto te ordeno hoje, olha o que Deus ordena, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Olha que promessa linda de Deus. Segura, firme, verdadeira. E o Senhor estava dizendo, eu ordeno isto hoje, que vocês amem ao Senhor teu Deus. Ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos. Não era coisa impossível que Deus estava pedindo daquele povo. Era algo que eles tinham condições de cumprir e obedecer. No entanto, o mau coração daquele povo fez com que eles se desviassem do propósito estabelecido por Deus. Deus, então, deixou gravado assim, no versículo 17, porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servirdes, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. E aí vem então esta lembrança, Deus dizendo, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha que eu propus a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. De que maneira? Amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Veja quantos motivos Deus utilizou para mover o coração daquele povo que se voltasse para Deus. Mas quando o povo já está determinado a ir por um caminho, ele cega a visão e fecha os ouvidos. Então ele não ouve e ele não vê. E, portanto, segue o seu caminho, porque rejeitou a orientação e o cuidado de Deus para a sua vida. Aqui no capítulo 31, 28, ele diz mais uma vez, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, os vossos oficiais, e a vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles testemunhas tomarei, por testemunhas tomarei os céus e a terra. Veja, céus e terra sendo tomado por testemunha. Quando chegou o tempo de Isaías, nós encontramos algo semelhante. Em Isaías, passado muitos anos, depois disto aqui, os pais ficaram prostrados no deserto, os filhos entraram na terra prometida, deram seguimento à vida, e ao passar de um tempo, eles tinham altos e baixos na vida, nunca foram firmes no propósito e na direção de servir e adorar a Deus por todos os dias da sua vida. Eles o faziam por um determinado tempo e depois logo
escolhiam caminhos alternativos. Veja aqui, Isaías 1 e 2. Ouvi os céus e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. E aí Deus diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Que decepção para Deus este povo causou. Deus fez tudo por eles, mas eles não deram valor a nada daquilo que Deus lhes havia feito. Por isso que nós encontramos ao longo da palavra de Deus uma sequência de sofrimentos terríveis. Como pode o ser humano suportar tamanhos sofrimentos? Mas isto é devido à escolha que eles fizeram. O amor de Deus não se apaga. Deus continuou amando e amará até o fim este povo que ele escolheu para ser o seu povo. Mas dentre eles, uma maioria decidiram desobedecer e ir por outro caminho. Mas a palavra de Deus diz que o remanescente, o que restar, é o que será salvo. E com eles, Deus cumprirá a sua promessa, a sua aliança, o seu plano maravilhoso. Mas uma grande multidão de pessoas que poderiam estar incluídas naquela aliança, porque estavam debaixo da promessa, decidiram andar por caminhos errantes e pereceram. O que isso tem a dizer para nós nos nossos dias? Quando olhamos, nós lamentamos. Como pode? Será que eles não tinham entendimento? Será que eles eram tão brutos assim? Pois é, mas eles agiram assim. Os dias em que nós estamos atravessando são dias em que o plano de Deus deu prosseguimento, se revelou através dos profetas e com a vinda de Jesus ao mundo trouxe a conclusão do plano e o propósito de Deus e entregou a sua vida como preço de sacrifício e redenção para redimir a humanidade perdida, errante, desgarrada, trazê-la de volta para Deus, prometendo a eles salvação no presente e para o futuro o desfrutar da vida eterna com Deus, com todas as bênçãos que lhe acompanham. E Jesus disse para anunciar o seu evangelho, esta boa notícia, que Jesus foi enviado por Deus como prova do seu grande e maravilhoso amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este evangelho está sendo pregado mundo afora, por ruas, valados, desertos, aonde houver pessoas, existe sempre alguém falando a respeito de Jesus e anunciando a salvação preparada por Deus de maneira gratuita. E qual é o resultado? Muitas pessoas rejeitam a oferta de salvação preparada por Deus e continua o seu caminho errante por este mundo afora. Perderam-se pelo caminho, vão ficar detidos, depois vão enfrentar o Senhor para um julgamento. E o julgamento a que eles vão enfrentar não será nada bom, porque vai levar em memória a rejeição que eles fizeram ao Filho de Deus. E quantos hoje, ou já estiveram, servindo a Deus, debaixo de promessa, debaixo de livramento, debaixo do cuidado de Deus, e de repente dão as costas para Deus, se rebelam, desviam, voltam para trás e afundam-se no mar de lama do pecado. O Senhor disse, os céus e a terra eu tomo por testemunhas, porque vocês tiveram a oportunidade de ouvir a promessa de Deus, Ele colocando diante
do povo de Israel e diante de cada um de nós que vivemos e daqueles que ainda Deus permitirá que venham à existência na terra. Ele disse: os céus e a terra tomo por testemunhas contra vós, porque lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O mesmo que Deus propôs para Israel, ele propôs para mim, para você, para cada um de nós. E ele diz: escolhe a vida para que vivas. E com a vida vem a bênção. E nós temos experiências, somos testemunhas vivas do que Deus disse aqui. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e condenados. Mas ao Jesus nos chamar e salvar, ele nos libertou, ele nos restaurou, o Espírito em nós que estava morto foi ressuscitado para agora servir e adorar a Deus, e com a salvação, a vida que Deus nos deu, ele colocou junto à salvação as bênçãos que acompanham a salvação. Eu e você desfrutamos, em primeiro lugar, por graça e misericórdia de Deus, a salvação através de Jesus Cristo, e por meio da salvação abriu para nós um leque de tantas bênçãos inumeráveis, que até um hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, dize-as todas, dize de uma vez. Não podemos. As bênçãos de Deus são muito mais daquilo que podemos contar. Cada dia estamos desfrutando a vida e a bênção que Deus propôs diante de nós. E quantos tiveram também o mesmo contato com esta promessa de Deus, mas não têm nem a vida e nem a bênção. Estão vivendo na morte, estão separados para a maldição. Por que isto? Será que falta inteligência? Não, a inteligência eles têm. É a dureza de coração. Um coração endurecido, enganoso, infiel, ele faz com que as pessoas se afastem da presença de Deus. Como fez o povo de Israel, como fizeram ao longo dos séculos, como tem feito ao longo do tempo em que vivemos. Quantos que nós vimos e observamos e tiveram contato com as coisas de Deus, passaram um tempo servindo, deram as costas. Quantos outros que nunca abriram o coração para receber a promessa de Deus? Eles vão passar. Mas um dia vai chegar para um acerto de contas. E feliz aqueles que abraçaram pela fé esta salvação oferecida pela graça, por meio da fé, através de Jesus. Eles hoje têm os céus e a terra que testemunham de maneira positiva, porque nós entramos pelo caminho que foi proposto por Deus e estamos no caminho da salvação, em direção à vida eterna com Deus. Portanto, promessa de Deus está feita. Está garantida. Agora depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Nós, por graça e misericórdia, já a desfrutamos. Mas quantos ainda não a desfrutam? E se você está a ouvir desta palavra, ainda não desfruta desta salvação, hoje é o dia de você abrir o coração. Deus está colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva. Escolhe a Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Ele transformará e perdoará a sua vida e dará a você a salvação presente e a garantia da vida eterna na presença de Deus. Os céus e a terra são testemunhas a favor da promessa de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.